Bom dia a todos. É motivo de alegria nós podemos estar aqui mais uma vez para ouvirmos a porção da palavra do Senhor. Eu convido a você na sua casa para que você possa, junto comigo, nós orarmos ao Senhor em favor da mensagem que há de ser apresentada e do mensageiro que nos trará a mensagem, assim como também os louvores que serão apresentados. Que Deus fale aos nossos corações. Oremos. Deus e Pai, a Ti seja todo louvor e adoração pelos maravilhosos feitos do Senhor para com a nossa vida. Pedimos, amado Pai, a orientação do Teu Santo Espírito para conosco, amado Pai, na compreensão correta dos ensinos que serão passados agora na parte da manhã. Pedimos que o Senhor possa estar sendo com Teu servo também, que irá compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração. Que Ele transmita com fidelidade todos os ensinos, amado Pai, que o Senhor tem passado a Ele. E a nós, que possamos ao Senhor não somente compreender essas verdades, mas com ousadia vinda de Ti, colocar em prática com o intuito de honrar, engrandecer, glorificar o Teu santo e bendito nome. Seja com todos nós, por favor. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Em minha vida só sentia dor, tinha o coração escuro de um pecador. Há um canto em meu ser de alegria sem igual, há um canto em meu ser de harmonia celestial, pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mal. Esta paz que traz ninguém vai tirar, há um canto em meu ser. Glorioso foi o alívio do meu coração quando recorri a Cristo em busca de perdão. Há um canto em meu ser, um alegre manancial. Há um canto em meu ser de alegria celestial, pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mal. Esta paz que dá ninguém vai tirar, há um canto em meu ser. Nunca deixarei de amar a Cristo meu Senhor, pela salvação que me proveu em seu amor. Há um canto em meu ser, um alegre manancial. Há um canto em meu ser de alegria celestial, pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mal. Esta
Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar. Eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão darei. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar. O meu perdão darei, até então eu sararei. Ouça, ó Senhor, nossa oração. Sim, olhe para nós e nos dê a paz. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar. Enfim, estamos chegando quase ao término das nossas avaliações do Evangelho de João. E agora, na lição de número 20, no capítulo 20, nós vamos observar preciosas lições de um túmulo vazio. Em João 20, após a crucificação da sexta-feira, temos um relato de que Jesus ressuscita na madrugada do domingo. As primeiras a saber são as mulheres que foram ao túmulo para cuidar do corpo: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Lucas capítulo 24, versículo 10 nos dá essa definição. Maria Madalena é a primeira a vê-lo. Desde que fora liberta por Jesus da opressão dos demônios, não saiu de perto dele, mesmo durante o processo de crucificação. Deus está sempre disposto a se revelar de maneira extraordinária para aqueles que sinceramente anseiam por sua presença. Todo o capítulo 20 de João, do versículo 1 ao 31, trata da ressurreição de Jesus e suas aparições. Dos versículos de 1 a 10, nós vemos a análise sobre o túmulo vazio. João capítulo 20, versículos de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi com Simão Pedro, com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e no lenço
e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esses versículos nos relatam apenas a introdução daquilo que o quarto evangelho dedica à ressurreição, sem, no entanto, descrevê-la, a descoberta do sepulcro vazio. O que pode significar muita coisa ou quase nada. Isso vai depender de quem faz a constatação. A ausência de Jesus era a questão muito coerente naquele momento, e também a procura pelo seu corpo na morada dos mortos, o túmulo, reflete uma realidade de trevas na comunidade. Essa situação de trevas não se deve à ausência de luz física, mas significa que a vida não está triunfando na comunidade, ou seja, a morte está prevalecendo. Trevas é a ausência da vida e de esperança, vida espiritual. Então, desta forma, o que prevalecia ali era a escuridão plena. Sem a experiência do ressuscitado, a situação da comunidade é caótica, pois essa fica sem rumo, sem saber o que fazer, como vemos na postura de Maria Madalena, no versículo 2, quando ela diz: Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. A pressa e as palavras de Maria Madalena indicam uma situação de quase desespero. E a surpresa e o espanto de Maria Madalena são causados exatamente pela ausência do cadáver no túmulo. Ou seja, ainda havia uma preocupação com a parte física de um corpo, digamos assim. Então a cultura da morte e o desânimo estavam tão presentes na mente dos discípulos que nem mesmo a pedra do túmulo removida foi suficiente para animá-los. Eles não pararam nem para avaliar aquela situação já inicialmente. Com o aviso de Maria Madalena, também Pedro e o discípulo amado tomaram a iniciativa de ir ao túmulo para conferir a veracidade da informação, uma vez que a palavra da mulher não era digna de credibilidade naquela sociedade. E nós aqui já começamos aprendendo mais uma grande importância da presença do Senhor Jesus no nosso meio, a valorização da mulher. O versículo 3 diz: Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Inicialmente não acreditaram naquilo que ela havia dito. Continuando, diz o texto que no versículo 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Somente quem fez uma autêntica e profunda experiência de amor com o Senhor é capaz de opor-se ao clima de morte reinante na comunidade. Por isso esse discípulo é anônimo. O Evangelho não lhe dá um nome, mas apenas um adjetivo: amado, um discípulo amado. Ele, o discípulo amado, chegou primeiro e comprovou que a informação de Maria Madalena era verídica. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. É o versículo 5. A pressa do discípulo amado opõe-se à lentidão e o desânimo de Pedro, após ter sido tão incoerente com o Mestre na fase final da vida do nosso Senhor. Em João 13, versículos 6 a 8, vocês podem conferir, ele se opôs a ele na ceia, no momento do lava-pés. Também no João 18, de 15 a 27, ele o negara durante o processo e até realmente após o galo cantar na terceira vez, confirmando a sua incredulidade, digamos assim, a sua negação do Senhor. Então, a falta de motivação de Pedro foi certamente marcada pelo remorso da negação e outras incoerências, o que será recuperado quando experimentar o ressuscitado na sua vida. Como pessoas, como seres humanos, e principalmente aqui como cristãos que nós estamos mencionando, você precisa ter uma experiência real com o Senhor, para que você realmente possa acompanhar aquilo que Ele está proporcionando para a sua vida. Então, o discípulo amado, embora tenha chegado primeiro, espera que Pedro também chegue e faça ele mesmo a sua experiência. Está no versículo 6. Depois de Pedro,
entra também esse discípulo no túmulo, o discípulo amado no túmulo. Então, tendo chegado primeiro, poderia ter entrado logo, mas ele preferiu esperar que Pedro chegasse e entrasse. Mas por que isso? Porque aqui não se trata de dar uma preeminência a Pedro, mas sim uma questão de necessidade. Diante de tudo que Pedro já havia feito e já havia dado, digamos assim, um mau testemunho, ele necessitava de uma experiência mais forte, pois depois de Judas, foi o discípulo que mais tinha fracassado até então, impondo sempre resistência aos propósitos de Jesus, além da negação durante o processo. Infelizmente, nós também convivemos com isso. Muitas pessoas que precisam de uma experiência mais forte com o Senhor, pessoas que precisam renovar a sua vida mediante esses reconhecimentos dia a dia, vencendo os seus obstáculos. Aqui nos fala no versículo 8, né, que o discípulo amado viu e creu. Então ele tinha feito uma experiência autêntica com o Senhor durante toda a sua vida. Não se deixou vencer pelos sinais de morte vistos dentro do túmulo, mas reforçou ali a sua fé. Pare e avalie como tem sido a sua vida, reforçando neste momento a sua fé para com o Senhor. Então, no versículo 9, nós vemos que, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar Ele, o Senhor, dentre os mortos. É o conhecimento da Escritura que gradativamente vai habilitando a comunidade a crer na ressurreição. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. É nas Escrituras que os planos de Deus são indicados e conhecidos. A fé de Pedro, de Maria Madalena e dos demais será reformulada aos poucos, a cada primeiro dia, quando se reuniram para a comunhão fraterna, compreendendo a partilha do pão, do vinho e a leitura da Escritura. Então, a comunidade que não coloca a Escritura no centro de sua existência tende a repetir a situação inicial, desanimadora de Maria Madalena, que nós vimos no versículo 2. Pois sem a Escritura, não sabemos onde o puseram. Muito bem. Nos versículos de 11 a 18, nós vemos aqui a primeira aparição de Jesus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando ao discípulo. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então, após ser liberta, como nós temos apreciado na vida de Maria Madalena, de 7 demônios, Maria Madalena passou a apoiar o ministério de Jesus constantemente, financeiramente, com a sua presença, materialmente dizendo também, sendo também uma seguidora fiel. A sua fidelidade foi honrada quando Cristo ressurreto apareceu e falou com ela, antes mesmo de se fazer visível a qualquer outra pessoa. Esta, então, vai imediatamente contar as boas novas aos discípulos. Amados, ao começarmos a reconhecer o poder de Cristo ressurreto em nossas vidas, podemos pagar nossa dívida de gratidão fazendo o que Maria Madalena fez, ou seja, compartilhar as boas novas com outras pessoas. Esse deve ser o projeto das nossas vidas constantemente. Mas nos versículos de 19 a 23, ele nos diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado.
Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então Jesus aparece e envia os seus discípulos. Ele aqui, usa uma palavra muito comum no nosso meio, que seria: a paz esteja convosco. Jesus cumpre a sua promessa, que está em João 14:17, também em João 15:26 e João 16:7. Ressurreto, soprou seu Espírito sobre os discípulos. Ele falou que ele iria, mas ele voltaria, para, de uma certa forma, nós podemos dizer, dar um conforto a eles também. A outorga do Espírito Santo por Jesus aos seus discípulos no dia da ressurreição não foi o batismo no Espírito Santo como ocorreu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 15, versículos 2 e 4. Esse trecho ele é essencial à compreensão do ministério do Espírito Santo entre o povo de Deus. Os discípulos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar neles e os regenerou antes do dia de Pentecostes. As nossas vidas também precisam passar por essas transformações. E elas passam, muitos de nós, e eu gostaria que todos que estivessem assistindo também tivessem a mesma experiência no dia em que creram em Cristo. Se talvez você ainda não tenha crido em Cristo, é o momento de você pensar sobre isso e receber sobre a sua vida o Espírito Santo do Senhor. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2 e 4 seguiu-se a esta primeira experiência. Então, o batismo no Espírito no dia do Pentecostes foi, portanto, uma segunda e distinta obra do Espírito neles. Eles precisavam crer, era importante crer no Senhor. Então, esse Espírito doador de vida, revelador da verdade, que convence do pecado e dá conforto, é também um Espírito de perdão. Recebemos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Logo, somos exortados e capacitados a perdoarmos aqueles que pecaram contra nós. Se nos recusamos a perdoar os outros, perdemos a bendita liberdade que o Senhor oferece. Experimenta a cura emocional que vem dele ao trabalhar nossa ira, nossas feridas, a ponto de entregá-las a seu cuidado. Então, esta é uma experiência que todos nós, como cristãos, precisamos ter para podermos vencer todas as dificuldades do nosso dia a dia. Mas continuando os versículos de 24 a 29, ele nos diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé não acreditava na ressurreição, mas Jesus comprova a sua ressurreição. Tomé se identifica com todos aqueles que não se apaixonam por rumores, mas gostam de ter a certeza das coisas antes de acreditar nelas. Tudo bem que nós realmente temos esse dito, digamos, popular no nosso meio: crer como Tomé, preciso ver para que crer. Mas na condição do Espírito Santo nós precisamos realmente ter fé. Mas também nos dias em que vivenciamos, precisamos ter o cuidado em não acreditar em tudo que nós ouvimos. Tomé conhecia bem os demais discípulos. Ele sabia como alguns deles poderiam se deixar levar, por isso não crera de imediato. Amados, nós vivenciamos isso nos nossos dia a dia. Muitos têm crido apenas nas palavras de algumas pessoas e têm tido grandes prejuízos. É preciso estudar, é preciso buscar mais a palavra de Deus. Você confirma as informações recebidas antes de compartilhar? Vivemos a era da informática.
Quantas pessoas estão compartilhando coisas que nem sabem como funcionam? É preciso tomar muito cuidado. Jesus então convida Tomé a crer nele de uma vez por todas, no versículo 28. E o discípulo responde com emoção fora do comum: Senhor meu e Deus meu. Tá tudo bem, nós questionamos a questão da dúvida dele, mas veja o final, como que o Senhor mudou aquela vida. Senhor meu e Deus meu. Jesus disse a Tomé que, embora tivesse crido com base na evidência visual, outros viriam a crer sem uma evidência concreta e seriam abençoados por fazerem isto. Aqui entramos nós. Não vemos o físico, mas ainda assim cremos no espiritual. Alguns de nós talvez tenhamos enfrentado dificuldades para acreditar que Deus estava, ou está trabalhando em nossa vida, pois não víamos mudanças imediatas nem resultados miraculosos. Quantas vezes já disse a vocês do meu testemunho de fugir do Evangelho e não acreditar nessa palavra? Mas louvo a Deus porque um dia pude comprovar, um dia pude experimentar e hoje nós podemos compartilhar desta palavra. Às vezes a prova do poder divino não é imediata. Quando perseveramos na fé, experimentamos a paz que vem da confiança no Senhor em meio a nossos problemas atuais e diante do futuro desconhecido. Concluindo, nós vemos nos versículos 30 a 31, que nos diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o objetivo desse Evangelho. Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Sentimos muito intensamente que aqueles dentre nós que cresceram na igreja, que podem recitar as grandes doutrinas da nossa fé durante o sono e que bocejam em meio ao credo dos apóstolos, que sentimos também que entre nós algo deve ser feito para nos ajudar a sentir novamente o temor, o assombro, a maravilha do Filho de Deus. Gerado pelo Pai desde toda a eternidade, refletindo toda a glória de Deus, sendo a exata imagem de sua pessoa, por quem todas as coisas foram criadas, sustentando o universo pela palavra do seu poder. E como ele mesmo nos diz no versículo 31, estas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muitas outras coisas poderiam ser acrescentadas aqui nessa palavra, mas do Senhor, com certeza, deu inspiração aos seus discípulos, aqueles também que escreveram essa palavra maravilhosa, para que nós nos limitássemos a este conhecimento. Quão mortos estamos, amados? Quão indiferentes e insensíveis à sua glória e à sua história? Quantas vezes será preciso no arrependimento de cada um de nós e dizer: Deus, eu lamento que as histórias que os homens têm inventado comovam mais as minhas emoções, o meu temor, a minha admiração e a minha alegria do que a tua própria história real? Um dia, o relâmpago encherá o céu do nascente do sol até o poente, e nas nuvens se manifestará um semelhante a filho de homem, com os anjos do seu poder em chama de fogo. E o veremos claramente. E seja de terror ou de pura excitação, tremeremos e nos maravilharemos sobre como nós vivemos por tanto tempo com um Cristo tão manso e inofensivo. Para aqueles que creram, será um momento de pura excitação, um momento de glória, de vermos que nós realmente estamos sendo arrebatados. Mas para aqueles que não creram, será um momento de terror, porque é um momento que vão reconhecer que realmente não há nenhuma outra oportunidade. Então, creiam na ressurreição, creiam no Jesus ressurreto dentre os mortos. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus pelo ensino que hoje nos foi passado e, como dito na oração, no início desse estudo, que Deus possa, de fato, através do Teu Santo Espírito, nos impulsionar a colocar em prática esses ensinamentos, com o objetivo de trazer honra e glória ao nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor, agradecendo pelo estudo e pela vida do irmão que compartilhou a porção das Escrituras. Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua santa presença, agradecidos por esse alimento espiritual que o Senhor concedeu a nós.
Muito obrigado, Senhor. E pedimos, amado Pai, que o Senhor seja com o teu servo, o capacitando cada vez mais para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Abençoe a ele, todos os seus familiares e, por favor, continue a suprir todas as suas necessidades. Não somente do irmão que esteve compartilhando, amado Pai, dessa palavra, mas de todos os ouvintes, ó Senhor, da tua palavra também. Que o Senhor continue a nos abençoar. Essa é a nossa oração. Em nome santo e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai.